Sejam bem-vindos a mais um Comunicação é Poder. E hoje nós conversaremos sobre gestores e suas equipes e seus times. Qual é o papel fundamental da comunicação entre as nossas relações hoje com o nosso time, com as nossas equipes trabalhando em home office? E para isso continuará o nosso bate-papo Adriana Esteves, que é uma facilitadora, uma especialista em transformar as relações humanas através da comunicação. Adriana, seja muito bem-vinda e hoje nós queremos ouvir um pouco da sua experiência, como é que nós podemos facilitar essa comunicação entre os gestores e os seus times. Oi, Lu, super obrigada pelo convite, quero agradecer muito a oportunidade de estar batendo esse papo com você sobre esse assunto tão relevante nesse momento que a gente está passando. Bom, primeira questão importante de falar que esse novo momento mudou a relação de trabalho, porque antigamente os líderes tinham seus liderados todos na empresa. Então, quando ele queria fazer uma reunião rápida, dialogar, ele juntava, unia toda a sua equipe em uma sala e passava as informações necessárias. Agora, com o home office, tudo modificou. Primeiro, porque você tem uma parte na empresa, outra parte remota, em algumas ocasiões. E em outras, você tem empresas que estão trabalhando com o time todo remoto. E aí muitos líderes estão me procurando e falando, Adriana, o que eu faço? Como é que a gente vai trabalhar nessa situação? E uma coisa que eu acho super importante que eu oriento eles é deles terem a clareza que no home office a estrutura de trabalho e as relações elas modificaram muito, porque agora a gente tem que se comunicar à distância. E é mais importante ainda, essa união de unir todos de uma única vez, você não consegue. Porque ainda que você tenha todo mundo remoto, é por videoconferência, e às vezes as demandas que eles trazem é individual. Ele consegue falar com o time de uma vez, mas muitas vezes as demandas elas vão acontecendo processualmente, não de uma única vez. Então é importante que os líderes eles tenham clareza que a estrutura e o modo de se relacionar profissionalmente modificou. Então, o primeiro passo importante para os gestores que estão nos acompanhando, para as pessoas que trabalham com seus times, principalmente agora em home office, é entender essa mudança, que nós usamos a tecnologia como uma forma de humanizar essa comunicação, mas cada indivíduo, cada ser tem uma necessidade diferente, tem um desejo de se expressar de forma diferente. E como é que eu, como líder, como gestor, como gestora, consigo trabalhar a minha escuta, consigo trabalhar a minha criatividade, consigo trabalhar o meu papel como interlocutor, a minha comunicação para facilitar esse entendimento? É muito legal, Lu. Primeira questão que eles falaram, Adriana, me ajuda, porque os meus liderados estão todos muito ansiosos, toda hora me chamando, sem saber muito como proceder na sua atividade. Primeira orientação dada, importante, é a seguinte, Lu. Como todos estão em casa e já mudou esse ambiente de trabalho, primeira questão que o líder tem que ter a clareza é marcar com periodicidade as reuniões. Então, ele combina com toda a equipe, com todo o seu time, para deixar todo mundo na mesma página. Quantas reuniões vão ter por semana? Qual que é a periodicidade, se é uma vez, duas vezes ou três vezes? Quais vão ser os horários? Então, vai ser no período da manhã, no período da tarde ou no início da noite? E qual que vai ser a duração dessas reuniões? Porque aí vão ser 2 horas, 3 horas, 40 minutos, 50 minutos, porque aí você já deixa claro para o seu time, já dá uma acalmada na ansiedade, como é que vai funcionar essa dinâmica de reunião no home office. Além disso, já deixa claro também, Lu, qual é a pauta da reunião. Porque eles já vão ter a clareza de quando acontecer as reuniões, além de como vão ser, o que vão ser debatidos, quais são os pontos que vão ser elencados nessas reuniões, com antecedência. Outros 2 fatores importantíssimos que os líderes têm, que os gestores têm que deixar para os seus liderados, é o seguinte.
Nessas informações, além de comunicação é poder, informação também é poder. Sim. Então, nessa relação com os seus liderados, logo no início da reunião, o gestor já tem que informar para os seus líderes quais são as informações que são de conhecimento geral, apenas para eles terem o conhecimento. Essa é uma situação. E a outra situação, quais são as informações que eles vão debater em grupo, para a partir dali tirar uma decisão e uma conclusão. Porque aí, uma situação, eles vão ficar quietos, apenas absorvendo, e na outra eles vão debater, opinar, falarem e dali tirar uma conclusão. Isso é muito interessante porque acalma, dá uma clareza e o relacionamento na equipe funciona muito, fica muito melhor nessa situação que a gente está vivendo agora. Então, alguns pontos importantes que a Adriana nos apresentou, além da clareza, da transparência na comunicação, é você ter reuniões processuais, começo, meio e fim, assuntos pautados, porque isso alivia a ansiedade. Então, cada um sabendo o que vai acontecer e que os gestores sempre deixem muito claro aquilo que eles esperam do time. E, Adriana, eu tenho percebido nas conversas, nessas reuniões, nos calls agora online, que as pessoas também têm uma ansiedade por falar, por conversar sobre a vida, por conversar sobre esse momento de transformação, sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Então, é interessante as pessoas começarem as reuniões, começarem os calls, sempre programando alguns minutos para esse bate-papo, esse minuto para praticar empatia, para conhecer um pouco mais sobre a pessoa, sobre as suas necessidades, as suas dores, e depois entrar no assunto, entrar na pauta da reunião? Muito importante essa sua pergunta, Lu. Isso é fundamental. Todos os líderes, os gestores precisam praticar uma escuta ativa e empática. O que seria isso? Ele simplesmente deixar aberto para a sua equipe, como você mesmo falou, falar um pouco das suas angústias, nem que seja ali uns 15 minutos, uns 10 minutos, uns 20 minutos. Aí cada líder, ele vai pensar o quanto ele vai poder dispor nesse início de reunião, para ele poder escutar atentamente quais são os anseios dos seus liderados. Primeiro, quando o líder presta atenção atentamente, que isso é que é a escutativa, no seu time, ele conecta os seus liderados a ele. Cria uma conexão porque cada um do seu time se sente valorizado. Nossa, o meu líder está me escutando, ele está prestando atenção no que eu estou dizendo para ele. Então, sempre nesses inícios de reunião, disponibilizar um tempo para essa equipe falar um pouco de como está sendo a dinâmica de trabalho, porque como é uma transformação e mudança para todo mundo, está todo mundo se reinventando e aprendendo. E tem uma questão importante, Lu, que eu quero chamar a atenção, que como os trabalhadores, os liderados estão ficando muito tempo olhando focalmente para a câmera, eles estão ficando muito cansados. E os líderes não sabem disso. Quando a gente está numa situação presencial, a gente olha para o lado, olha para baixo, então a gente tem uma visão periférica que nos ajuda nessa visão e nessa comunicação. Nesse novo momento, trabalhando o tempo inteiro no online, a gente usa só a visão focal, essa periférica adormece e cansa muito. Então, eles precisam também de um tempo para poder distrair, porque chega um momento que não tem muita produtividade. Então, é importante que esses líderes também tenham uma escuta ativa para ouvir o que é geral na equipe. O que eles estão trazendo de algo que nem eles sabiam e nem mesmo os líderes sabiam, porque tudo é muito novo, para pensar até numa solução em conjunta. Isso aí a equipe se sente valorizada, conectada e dá um poder nesse time todo. Mais uma vez, nós falamos da importância e do poder da conexão entre as pessoas. Utilizando uma ferramenta de comunicação, utilizando a comunicação verbal, a comunicação vocal, e que os líderes, que os gestores possam mostrar o como estão envolvidos, preocupados e principalmente acolhendo o time de vocês. Nos sigam nas redes sociais. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto de comunicação, como funciona isso na sua vida, no seu dia a dia, por favor, nos enviem suas dúvidas. No nosso próximo episódio, nós falaremos de comunicação é poder nas relações familiares.
pais e filhos, nesse momento pandemia, nesse momento de ficar em casa, como é que nós podemos utilizar a comunicação para ajudá-los? Adriana, muito obrigada pela sua participação, um beijo grande, muito sucesso e até breve. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, até mais.